Olá, bom dia meninas! Estamos aqui para o nosso terceiro encontro dentro do protocolo MSM de Nutrição Integrativa. Nós já temos a nossa motivação, aquela roupa que nós estamos trabalhando para voltarmos a entrar dentro dela. Nós já temos as nossas frases motivadoras que estão lá espalhadas pela nossa casa, no nosso espelho, na tela do nosso computador, na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa, aquela foto com aquele corpo que nós almejamos alcançar. Nós já temos o nosso caderno de capa preta, onde nós temos atualizado as nossas medidas antropométricas, onde nós temos planejado o nosso cardápio, onde nós temos organizado nossas finanças, nossos projetos, nossas metas, nossos planos. E agora nós vamos partir para uma parte mais técnica. E a primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira pergunta que nós precisamos responder é: por que eu engordei? Como essa gordura chegou até aqui? Pois bem, quando você engorda é porque você está com um balanço energético positivo. O que significa isso? Balanço energético positivo é: eu consumi mais energia do que eu gastei hoje. Eu consumi mais energia do que eu gastei amanhã. Eu consumi mais energia do que eu gastei depois de amanhã. Então, com esse balanço sempre positivo, eu estou fazendo um acúmulo de energia. E como que o corpo acumula energia? Em forma de gordura. Existem duas formas de nós resolvermos este problema. Ou nós comemos menos para que o balanço energético fique equilibrado, ou nós gastamos mais energia para que esse excesso de caloria, esse excesso de fofura que nós consumimos possa se tornar negativo ou pelo menos equilibrado. Mas dentro deste processo de acúmulo de energia, os alimentos têm o mesmo peso, o peso calórico? Não. Nós vamos começar a conhecer os alimentos. Existem três grandes grupos chamados macronutrientes, que são os carboidratos, os lipídios, que são gorduras, e as proteínas. O que são carboidratos? Para que servem os carboidratos? Os carboidratos, eles têm a função específica de fornecer energia para nós. Então, normalmente, o que mais nós consumimos são os carboidratos. Por isso que muitas vezes eles são tratados, vocês ouvem falar neles como eles sendo os grandes vilões do processo de excesso de fofura. Mas não é que o carboidrato em si seja o problema é a quantidade e a qualidade dos carboidratos que nós consumimos. O que são carboidratos na prática? Arroz é carboidrato, macarrão, batata, pão, doces em geral, bolos em geral, açaí, lembra aquele potão de açaí? É puro carboidrato. Então pense comigo. Quando você coloca o seu prato de comida e aí você coloca lá uma porção de arroz, uma porção de macarrão, uma porção de batata, mas batata assada, porque frita você já sabe que faz mal, então você opta pela batata assada, porque é mais saudável. E aí você consome o que você está consumindo mediante a informação que eu acabei de te dar. Você está consumindo só energia. E o que você vai fazer com tanta energia que você está colocando para dentro? Com certeza, no seu balanço energético, ele vai ficar positivo, porque você não vai correr uma maratona para gastar isso tudo de energia e você vai armazenar em forma de fofura essa energia. Nós falamos tanto do carboidrato porque ele é o responsável por elevar muito rapidamente a glicose na nossa corrente sanguínea.
O que significa elevar a glicose? Elevar o nível de açúcar no sangue. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. E quando a gente fala de glicose, de açúcar, a gente não está falando somente daquele açúcar que você conhece, que é derivado da cana de açúcar, que você coloca lá para adoçar o bolo, para adoçar o suco. Isso é açúcar também. Mas o carboidrato também é açúcar. Então, quando nós falamos em glicose, em elevar o índice glicêmico, em aumentar o índice de açúcar no seu sangue, qualquer coisa que você escute nesse sentido, nós estamos falando dos carboidratos, que inclui o açúcar, aquele derivado da cana-de-açúcar, e inclui toda essa gama de alimentos que eu te falei. Então, eles vão elevar a glicose no seu sangue. Em geral, a maioria deles que nós consumimos de uma maneira muito rápida. E rapidamente você não vai consumir essa energia. Então, ela vai ser armazenada em forma de gordura. Fora outros problemas relacionados à sua saúde que nós vamos falar também ao longo deste protocolo. Se você chega do serviço ou chega no fim do dia, você monta o seu lanche do final do dia, sua última refeição. Aí você come lá aquele belo pedaço de bolo, com aquele belo pedaço de pão, toma junto aquele belo copo de suco. Aí você elevou a sua glicose rapidamente lá para cima. Isso significa que o seu pâncreas, aonde é produzida a insulina, ele vai liberar rapidamente grande quantidade de insulina. Porque qual o papel da insulina? Conduzir esta glicose até a célula. Então, eleva-se a produção de insulina, o seu pâncreas tem que trabalhar muito para produzir o tanto de insulina necessário para carregar toda essa glicose que você consumiu de uma vez só, aí leva até a célula, essa glicose entra na célula e vai participar de um processo chamado ciclo de Krebs, que acontece dentro da sua mitocôndria, dentro da sua célula, para virar ATP, que é energia, para transformar essa glicose em energia. E aí você, depois de consumir esse monte de energia, você vai lá e senta no sofá, se prepara para dormir, ou logo em seguida vai dormir. Aí o que o seu corpo vai fazer com esse monte de energia? Conforme nós temos falado, vai virar fofura. Um outro exemplo para você visualizar o que eu estou falando. Entre as refeições, você vai lá e come uma barrinha de chocolate, por exemplo. Uma barrinha de chocolate que tem em torno de 100 gramas, ela tem em média cerca de 550 calorias. Uma mulher que tem uma estatura aproximada de 1,68 m, que pese em torno de 60 quilos, ela, em média, será necessário ela consumir em torno de 1.600 calorias por dia. Então, uma barrinha de chocolate de 100 gramas vai representar quase que 1/3 da necessidade calórica dela de um dia. Se ela consumir um açaí de 500, por exemplo, ela vai estar consumindo cerca de 1.000 calorias. 1.000 calorias. Então, se ela toma um açaí de 500 e come uma barrinha de 100 gramas de chocolate, acabou a necessidade energética dela para esse dia. Ela não pode comer mais nada, porque qualquer coisa que ela coma além disso é acúmulo de energia em forma de gordura. Conseguiu entender o que eu estou explicando? Percebeu o problema? Basicamente, até aqui eu só falei do problema do excesso de fofura, quando consumimos muito carboidrato. Mas pense comigo, eu falei que o seu pâncreas vai ter que trabalhar muito para produzir muita insulina, e se você, todos os dias, várias vezes ao longo do dia, consome muita glicose, o seu pâncreas está todos os dias, durante várias horas, produzindo muita insulina. Chega uma hora que você sobrecarrega o seu pâncreas. Fora que chega um momento que tem tanta glicose no seu sangue que a insulina não dá conta de levar tudo para a célula. Então o seu sangue vai ficando mais viscoso,
porque tem muita glicose circulando. E aí, você não conseguindo levar toda essa glicose para dentro da célula, você começa a sofrer daquilo que nós chamamos de resistência à insulina. Com esse sangue mais viscoso, a sua pressão arterial tende a começar a se elevar. Então você começa a se tornar uma pessoa hipertensa. Então, além de uma pré-diabética, que você já pode ser, você começa a sofrer de hipertensão arterial, o seu colesterol começa a subir dentro desse processo, você começa a correr risco de doença cardiovascular, correndo risco de ter um AVC, uma trombose, tudo isso derivado do excesso de carboidrato que você consome. Então, assim, são muitos os problemas que o excesso de carboidrato tem trazido para a população mundial atualmente. Já se tornou um problema de saúde pública. A falta de critério na escolha da montagem de um cardápio. O excesso de glicose circulando no seu sangue promove o envelhecimento precoce. E se tem uma coisa que a mulher não quer, é envelhecer precocemente, porque esse excesso de glicose circulante se liga a proteínas que têm funções importantes no seu corpo. Quer ver um exemplo? As pessoas que são diabéticas, elas têm um excesso de glicose circulando e elas começam a ter problema na visão. Algumas perdem a visão. Por quê? Porque a glicose se ligou a uma proteína que é responsável pela lubrificação dos olhos. Então elas começam a perder essa lubrificação e começam a perder a visão. Isso é apenas um exemplo, mas essa glicose se liga a diversas proteínas que têm função no seu corpo. Por isso promove o envelhecimento precoce. Então o excesso de carboidrato faz você envelhecer mais rápido. Pensa nisso, menina, quando você for escolher o seu cardápio. Isso é muito sério para a mulher. Uma outra questão super importante, a osteoporose, ela atinge principalmente as mulheres. E o que o excesso de glicose tem a ver com isso? O excesso de glicose no sangue deixa o sangue mais ácido. Para compensar isso, diminuir ou pelo menos equilibrar o pH do sangue, o cálcio que está nos ossos, ele começa a vir para o sangue e isso descalcifica os seus ossos, aumentando a chance de você desenvolver osteoporose. Então, o que a gente precisa fazer? Interromper este processo imediatamente, para que você, além de linda, bela e magra, você também tenha qualidade de vida e saúde. Nós vamos falar mais coisas sobre o carboidrato, mas para que esse vídeo não fique tão longo, no próximo vídeo a gente fala mais um pouquinho sobre a questão do carboidrato, antes de falarmos de lipídio e de proteína. As orientações para alimentação desta nova semana nós vamos colocar no nosso grupo de WhatsApp. E eu espero que você, menina empoderada, esteja registrando e planejando tudo no seu caderno de capa preta para que você alcance o sucesso dentro desse protocolo de nutrição integrativa. Até lá!